eficiente, e queria realmente dar parabéns aos conselheiros e, obviamente, a toda a equipe que participa direta e indiretamente desses eventos que, graças a Deus, a tendência é de cada vez mais a gente tendo os eventos, a gente tem a possibilidade de convidar pessoas que possam vir a fazer leituras, dar propostas novas, introduzir para que os assuntos que sejam tão importantes para nós, tribunal, para nós, jurisdicionado, para a sociedade como um todo, eles fiquem sempre na pauta de discussão, na pauta de qual que seria a melhor solução para os temas. Então, eu queria aqui de público e da sessão parabenizar todos. Eu acho que isso aí foi impecável, o evento de ontem. Dito isso, eu queria passar para uma pauta. Eu vou facultar a palavra, depois eu passo para a minha pauta. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e o representante do Ministério Público. Conselheiro presidente, gostaria de, fazendo coro com Vossa Excelência, infelizmente não foi possível a nossa participação do evento ontem, mas pude acompanhar e ter notícia, realmente um evento que demonstrou o compromisso que tem o conselheiro Anselmo Brito à frente da escola e o conselheiro Rodrigo à frente da ouvidoria com o Tribunal de Contas. O compromisso de fazer sempre o melhor e de trazer o engrandecimento da Corte com o empenho e o desempenho de seus trabalhos à frente desses dois órgãos representativos do Tribunal de Contas. A eles os nossos parabéns e as nossas desculpas por, infelizmente, não ter podido participar. Parabéns aos conselheiros, parabéns ao nosso tribunal. Continua, conselheira Maria Cleide. Da mesma forma, também quero parabenizar os conselheiros Anselmo, o conselheiro Rodrigo, pelo evento de ontem. Da mesma forma, pedir desculpa pela minha ausência, mas que eu soube que foi de grande êxito, foi perfeito. Como sempre, os conselheiros têm feito um belo trabalho à frente do conselheiro Rodrigo, à frente da ouvidoria, o conselheiro Anselmo à frente da escola. Então, meus parabéns e foi muito bom. Continua a palavra. Continua, conselheira Raquel. Senhor presidente, da mesma forma, eu queria deixar registrado também os parabéns aqui ao conselheiro Rodrigo, ao conselheiro Anselmo. Eu acho que a palavra que ficou, assim, para mim, mais clara com relação à prestação, não pude ficar no evento até o final, mas eu percebi, o que eu pude perceber a palavra, eu acho que é essa, compromisso da ouvidoria com relação às suas funções institucionais, e como ficou clara a importância desse órgão no serviço público, né? Tive o prazer de sentar um pouco ao lado da Cláudia durante o evento, e ela, durante a apresentação do responsável lá pela ouvidoria Tribunal de Contas do Ceará, ela me contou um pouco o trabalho que a nossa ouvidoria tem feito desde a gestão do conselheiro Anselmo com relação às demandas que chegam e a efetividade dessa atuação da ouvidoria aqui do tribunal com relação a essas demandas, apenas com o trabalho direto da ouvidoria, sem ter que passar aqui pelo pleno ou gerar processo, coisas que eu não tinha conhecimento, né? Então, foi muito bom ter esse conhecimento e trabalho que vem sendo continuado na gestão do conselheiro Rodrigo e que eu espero que frutifique ainda mais no decorrer dessa gestão e nas futuras. Então, parabéns mais uma vez, parabéns ao procurador Ricardo também pela palestra, que infelizmente eu não pude participar, mas que tenho certeza que foi muito boa também. Continua a facultar a palavra. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu não poderia deixar também, nesse momento, de parabenizar o conselheiro Anselmo Brito, que está à frente da Escola de Contas, mais uma vez, pela organização do evento. O evento ele foi muito bem planejado
Eu até comentando com o conselheiro Rodrigo em relação às temáticas lá desenvolvidas, eu acredito que esse trabalho de conscientização, esse trabalho pedagógico, ele é relevantíssimo. E também parabenizo o Rodrigo, o conselheiro Rodrigo, pela iniciativa juntamente com a Escola de Contas, porque a gente sabe que essa temática ela ganha importância com o prazo que está se encerrando para a implantação nos municípios, e fico muito feliz por ter contribuído naquela oportunidade, estou sempre à disposição, e realmente foi um evento bastante elogiado por todos que tiveram essa oportunidade de lá participar. Então fica aqui em nome do Ministério Público a minha congratulação tanto ao conselheiro Anselmo quanto ao conselheiro Rodrigo pelo sucesso do evento, fazendo votos de que outras iniciativas desta maneira ocorram doravante. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continuando a facultar a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de fazer público os demais conselheiros e os conselheiros substitutos, no sentido de parabenizar os dois conselheiros responsáveis, respectivamente, pela Escola de Contas e pela ouvidoria, com o êxito do evento de ontem. Parabéns, inclusive, parabenizar pelo dia do ouvidor que aconteceu ontem. Então, parabéns a todos eles. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o conselheiro Anselmo pela realização do evento, pela organização. Na verdade, ele é o grande responsável pelo evento, que contou com a participação fundamental do Ministério Público de Contas, com a participação do Dr. Ricardo, que abrilhantou o evento. Tá de parabéns também toda a equipe da Escola de Contas, que acolheu a todos e também permitiu que o dia de ontem tivesse transcorrido da forma como transcorreu, de forma brilhante, né, nesse intuito de possibilitar difundir o conhecimento e as boas práticas da administração pública. Senhor presidente, mais colegas, é natural que os elogios afaguem os egos, e aqui eu estou somando o meu ao do conselheiro Rodrigo, que na verdade a Escola de Contas é apenas um parceiro, e o que foi demonstrado ontem, evidenciado, foi a passagem do Dia do Ouvidor e da importância desse instrumento a serviço do cidadão. E também as instituições. Hoje, a lei manda que nós ofereçamos ao público o nosso menu de serviços. Aí eu costumo dizer que a obrigação sem responsabilidade acaba sendo um conselho, e a lei veio um pouco mudar isso, que tem a obrigação e tem a responsabilidade de bem servir. Mas aí eu quero também destacar que, na verdade, o evento teve destaque graças aos palestrantes que abrilhantaram, sem dúvida, sem dúvida. Mas agradecer também a equipe conjunta da ouvidoria da Escola de Contas, porque sem essas equipes o evento não teria acontecido. Isso devemos reconhecer, acho, mais do que tudo. E também, Excelência, isso é uma amostra que o compartilhamento do Rodrigo, a gestão compartilhada, verdadeiramente, ela funciona. Funciona muito melhor. Funciona. Então, eu aqui quero registrar, mais uma vez, como fiz ontem, parabenizar o Dia do Ouvidor, comemorado ontem aqui por nós, e que a Escola de Contas ela está aberta, é parceira, compartilha, e a gente não tem outro mundo que não seja esse. Fazer com que o tribunal, diretamente ligado ao tribunal, possa avançar naquilo em que a escola tem a obrigação e, claro, possa, na medida das suas posses, do seu know-how, ajudar, senhor presidente. Eu agradeço o reconhecimento dos colegas. Não tendo, a faculdade quer falar? Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu queria começar por uma pauta nossa, para que, antes de passar para a ordem do dia, eu queria que a comissão do plenário fizesse a 4ª leitura do projeto de resolução do meio ambiente. Projeto de resolução normativa inclui a análise da defesa e preservação do meio ambiente
nos procedimentos de auditoria no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Lida em 4ª leitura, relator, conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo de Santos. Ok. O segundo item, conselheira Rosa, como a gente já tinha acertado, que a gente possa fazer hoje a primeira leitura do projeto de alteração do regimento. Fazer como... Pois não. Conselheiro, eu solicito a Vossa Excelência que aguarde só mais um tempo. Eu acredito que no mais na próxima semana, ou no mais tardar na outra sessão, eu trarei e distribuirei a todos, para que então possa ser feita a primeira leitura. Conselheira, veja só, eu acho que eu naquela discussão inicial, a minha argumentação foi no sentido de que a gente começasse a contar, porque a gente teria 2 meses, contando as 8 sessões, 2 meses de prazo, para que pudesse efetivar se estaria pronto ou não. A Vossa Excelência trazer as propostas oferecidas pelos conselheiros, por quem pode colaborar com relação ao regimento, e se necessário fosse, naquele momento, a gente poderia fazer o adiamento das sessões necessárias para que houvesse o fechamento. Por quê? Porque eu entendi que a gente tinha acertado nesse ponto. Ficou até que na primeira sessão, Vossa Excelência queria até botar para antes. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, mas para ficar mais confortável, melhor, na primeira semana depois do Carnaval, né, que começasse. Por quê? Porque é uma forma de a gente, quando a gente, no meu entendimento, quando a gente tem qualquer coisa que a gente tem já contando, vamos dizer assim, sessões, que dê para a gente a possibilidade de se debruçar mais rápido, porque já passou a primeira, já passou a segunda. No meu entender, a gente poderia avançar com mais, vamos dizer assim, com mais tranquilidade, e não vai ter, de nenhuma hipótese, nenhum problema de haver uma prorrogação depois dos 2 meses, se necessário for. Eu queria só começar a contar para que a gente começasse a fazer uma ritualística disso. Se Vossa Excelência não tem nada a se opor, eu queria manter essa proposta, esse entendimento que tinha sido colocado anteriormente. Presidente, eu entendo a ansiedade de Vossa Excelência, mas também para a segurança do que tenho e que devo trazer, eu solicito de Vossa Excelência que mantenha a solicitação que fiz a Vossa Excelência no sentido de que se não na próxima sessão, na próxima semana, sessão da próxima terça-feira, na outra, no mais tardar, porque isso dá a mim, como relatora, mais tranquilidade. Eu gostaria da compreensão de Vossa Excelência nesse sentido. Excelência, permito, tem um assunto que já foi debatido, inclusive anteriormente, até o começo dessa gestão, e na verdade eu estou apenas terminando o texto, para ver se eu consigo ser o mais claro possível, porque tem um assunto importante, é uma regra regimental, e como foi discutido aqui, que iríamos tomar uma providência quanto à questão das reeleições da cúpula diretiva, e, evidentemente, que a nós aqui, de algum modo, deve se aplicar à LOMAN, eu estou terminando um texto para encaminhar para Vossa Excelência para que esse estudo, o que possa ser, de fato, colocado no regimento, seja assim colocado, para que evite situações, às vezes, até constrangedoras, até fora do tribunal, para que essa coisa fique estabilizada e a gente consiga aqui trabalhar com absoluta tranquilidade. E aí, nesse sentido, eu estou encaminhando no mais tardar amanhã para a senhora, para essa verificação, essa possibilidade do estudo que possa ser feito a respeito. Já que a senhora é a relatora, e eu estou encaminhando, dentre outros assuntos, esse. Estou ainda fazendo um estudo quanto à questão da permanece aquela minha
novamente, teimosia de, mesmo que avancemos, mas que não avancemos de forma contrária à legislação base, ou seja, a lei orgânica ainda válida do nosso Tribunal de Contas. Ia ficar uma coisa um pouco assim, um contrassenso, como é que nós íamos avançar na matéria administrativa quando a lei ela regula, ela obriga de outra forma. Então, é nesse sentido aqui, eu só mesmo reiterando essa última fala minha, com o que eu já disse antes, mas a questão, lembrei-me do que foi discutido, foi dado entrevistas, tudo, e realmente eu estou terminando para ver se consigo ser o mais claro possível e encaminhar para a Vossa Excelência para que esse estudo também seja feito e conste na matéria regimental. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a colaboração de Vossa Excelência, conselheiro Anselmo. Conselheira Rosa, veja só, eu não em nenhuma hipótese quero passar por intransigente ou nada, absolutamente nada. Mas, como a gente está aqui numa conversa de negociação, eu solicitaria da senhora, de Vossa Excelência, pode ser até a segunda terça-feira daqui de hoje, mas eu queria fixar uma data com Vossa Excelência, no sentido de a gente ter a tranquilidade de atender o seu pleito e que a gente possa ser atendido também. A data que Vossa Excelência solicitar, a gente fará nessa data a primeira leitura. Presidente, para a tranquilidade de Vossa Excelência, eu encaminharei à presidência, através de um memorando, a data que me for, eu entendo como tranquila e segura para trazer ao Pleno. Obviamente que a nossa intenção é de que ela seja com a maior brevidade. O assunto é denso, o assunto não é um assunto fácil, e acredito que mesmo com as 8 sessões de discussão, isso é um assunto que requer um certo cuidado maior, uma atenção maior. Então, quanto maior segurança nós colocarmos e isso estiver posto, melhor para todos. E ainda sendo nós a estar como relatora da matéria, eu tenho e eu guardo certas preocupações que acho bastante pertinentes, e é em virtude disso o nosso vagar com relação a isso. Mas asseguro a Vossa Excelência que será o mais breve possível, se não na próxima, na outra, mas para que a data fique fixada e que não haja alteração, farei o encaminhamento a Vossa Excelência, ficará registrado não apenas de forma aqui no Pleno, mas oficialmente a comunicação à presidência. Então, obrigada pela compreensão. Já fica definido, conselheira, para facilitar o meu raciocínio e meu acompanhamento. Já fica para segunda, terça-feira, sem ser essa próxima, a outra próxima, porque aí dá mais o conforto para Vossa Excelência fazer a tramitação que desejar. Então, ficará para segunda, terça. Senhor presidente, permita-me. Olha, é um trabalho árduo, porque eu até liguei aqui, mas não sei se vou ter que pesquisar. Pelo que me recorde, eu vou fazer, uma média de 300 artigos. Foi uma comissão formada inicialmente, éramos eu, a doutora Raquel e o doutor Ricardo Schneider. Então, eu sugeriria para a senhora também solicitar uma comissão para lhe ajudar nesse trabalho, não de refazer, mas de conferir os pontos que podem gerar polêmicas, para ver uma coisa já palatável, para que não... Porque, conselheiro, veja... Não, desde a sessão passada, que já foi facultada, a conselheira ia escolher os nomes para que essa comissão... então tá. Ficou definido na semana passada. Tá, tudo bem. Então, desculpa. Tá ok, perfeito. Eu não me recordei, ok. Não, tá. Tá, obrigado, excelência. Bom, esses itens. Eu tenho aqui, a conselheira Rosa já fez o sorteio daqueles órgãos que ficaram faltando, mas aí houve dois que ficaram fora, e a gente seria a Secretaria Estadual de Ressocialização e Inclusão Social,
e o PROCON. Esses dois, eles não estão em grupo nenhum. A gente está fazendo uma sugestão, que eu perguntei como é que tinha sido o sorteio, e teve alguns que foram definidos pela quantidade que deviam ter, um conselheiro ter menos e outro ter mais. Então, aqui tem a sugestão seguinte, a sugestão foi as séries, por exemplo, isso é uma sugestão, mas não pode, o pleno dele vai deliberar. Estadual, né? Ambos estadual, né? O PROCON estadual e o SERES. A gente estava sugerindo um deles para o grupo 2, por todos o grupo 2 e o grupo 8, ele só tem 3 secretarias. Só tem 3 secretarias. Certo. Então, se for aceita pelo pleno, acrescentar esses 2 órgãos numa e noutra. Senão, vamos usar o sistema que foi feito. O conselheiro Rosa fez sorteio, não foi? Alguns fez sorteio. Sim. Aí eu estou colocando a sugestão para ver o pleno deliberar. De isonomia, né? Aí ficaria, exatamente, o grupo 2 e o grupo 8 só tem 3 secretarias. Acrescentaria nesse um num grupo e o outro no outro grupo. Excelência, o seu pedido é fazer o sorteio de um, para não direcionar, e o segundo já é automático. Eu não tenho objeção. Se algum colega tiver uma ideia melhor, sortear só um entre os 2 grupos. O outro já ia para o outro grupo. Caráter mais... Vamos fazer aí 2... Bom, essa é outra proposta. Se vocês concordam com isso. Eu acho que a proposta automaticamente. Concordo, então, dessa forma, da gente acrescentar um em cada... Participaram do sorteio, grupo 2 e grupo 8. Bota o grupo 2. Não, isso é outro sorteio, isso aqui é outra coisa. Quem é o grupo 2? Sou eu. Então, tira aqui, vou botar Rodrigo, peraí. E o grupo 8? Sérgio. Quem? Conselheiro Sérgio. Sérgio? Temos aqui, está aqui. Não, perdão. É 19. É o Sérgio. Sérgio. Pronto, bota os 2. Vamos sortear agora, então, a Secretaria de Ressocialização. O que sair fica no grupo 2 e o que ficar, doutor Ricardo aí, mexe aí e tira um. Não tem problema. Conselheiro Sérgio. Então fica com a SERES e o outro com o PROCON. Sérgio e o outro é o Rodrigo. PROCON Rodrigo. Agora, eu teria também aqui... Enrola aqui as coisas. Tira só o nome do Rodrigo. Eu tenho 10 processos que teve atuação do conselheiro Rodrigo, que ele devolveu para que a gente possa fazer sorteio. Entendeu? Então, esses 10 processos... Pega ele ali para mim. Só viu, Ricardo? Ele só está tirando só o Rodrigo, certo, que já é dele. Aí, esse o definitivo, depois Hein? a relação definitiva dos grupos. Sim, eu vou publicar agora. Hoje eu publico a relação definitiva. É para tirar um aqui? Não, aí a gente vai... São 10 processos. Traga aí os processos para dizer, ver o número e vou de um por um sorteando para ver com quem vai cair. Perfeito. E que o Rodrigo atuou nele como no Ministério Público, aí tu pediu... Então seria o primeiro processo, é o 4834/2014. Tira aqui um, né? Anota aí, Lúcio. Rosa Maria Albuquerque. Repete. Não, bota de novo, né? Bota. Bota de novo o nome. Bota de novo o nome. Aí mexe. Processo 6045/2014. Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Processo 14451/2016. Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. Processo...
Conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. Processo 6167 de 2014. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Pode repetir o número, por gentileza? Então, o número, esse aqui. 6167, 2014. Espera aí. Não, então esse aqui branco. Então foi o 14451. 14451 de 2016. Esse é na sua Vou frente, anotar a não, ordem. excelência. Então, 211 de 2015? Não tinha cantado esse número, não. Conselheiro Fernando, conselheira Cleide. Espera aí. Conselheiro Sérgio. Quantos nomes saíram aí, Lúcio? É o que eu tô. Quantos tem aí? Não foi a conselheira Rosa primeiro, depois foi o conselheiro Fernando, conselheira Cleide, depois foi o Quatro. conselheiro Tem que ser um desse Sérgio aqui, ó. e o conselheiro Anselmo agora. 6167. Eu puxei 5. Por favor. 6167 é o Sérgio. E o 14451? Conselheira Maria Cleide. O 6045. Conselheiro Fernando. E o 4834. Conselheira Rosa. Isso aqui não. Esse é na sua frente. Então é isso. 6167, conselheiro Sérgio. Tá. É. Tá bom. Então, é 211 de 2015. Esse que foi o Anselmo, então. 211 de 2015. Posso puxar outro? Não, agora você vai puxar o outro. É o 14201 de 2016. Conselheira Ana Raquel Sampaio. Ana Raquel. Processo Conselheira Rosa Maria Albuquerque. 6531 2014, conselheira Rosa. Quem é isso aí? Conselheira Rosa. Rosa Maria Albuquerque. Agora vamos ao 7907. Folha pra cá, pra não. Sérgio Ricardo Maciel. Agora vamos 90 907, que ano? 2013. Agora 9711 2014. Anselmo Roberto Brito. Agora 16386 de 2013. Fernando Ribeiro Toledo. E, finalmente, o 304 de 2015. Anselmo Brito. Presidente, Pois não, conselheiro. refletindo aqui, já que a comissão ainda não foi formada e nós temos esse espaço ainda de 2 semanas, acredito no máximo, para que a gente possa terminar e concluir esse trabalho, para trazer a apresentação, eu sugiro a Vossa Excelência que, assim, eu entendo que quem quiser colaborar com o nosso trabalho, que possa se habilitar agora ou se manifeste alguma colaboração. Eu só gostaria de lembrar ao conselheiro Rodrigo que hoje existe uma funcionária no gabinete dele que colaborou conosco na elaboração da revisão que nós estávamos fazendo e que, se ele pudesse disponibilizar a pessoa para também estar colaborando nesse trabalho, seria importante. Doutor Ricardo, que também fez o primeiro
O primeiro projeto de reforma, de elaboração, foi feito através do conselheiro Anselmo, conselheira Raquel e conselheiro Ricardo, procurador Ricardo. Então, os que puderem colaborar conosco, obviamente que está aberto a quem quiser se habilitar e ajudar. Nós estaremos, assim, nós só agradecemos. Mas citei essas pessoas porque estiveram mais próximas do trabalho e se puderem colaborar conosco, será muito bem-vindo. Senhor presidente, eu estou à disposição. O que puder, o que for necessário, pode contar. Então, mas é só conselheira, o que precisar, eu estou à disposição. Então, ficaria Ricardo, não sei Raquel. se o senhor mesmo, a Vossa Excelência, poderia formar a comissão com esses nomes do conselheiro Anselmo, se desejar colaborar conosco, se puder, ou indicar alguém que possa estar nos ajudando, conselheira Raquel e procurador Ricardo. Enfim, com a criação da comissão, eu entendo que talvez seja de Vossa Excelência a competência de criá-la e a indicação dos nomes que possa vir a nos ajudar nesse momento. Então, já teria do Ricardo, da Raquel. E, Excelência, no meu caso, eu vou verificar com a assessoria e encaminho um nome para Vossa Excelência. Ficou guardando. Tá. E aí o conselheiro Rodrigo Da também. mesma forma, né? Posso encaminhar o nome da servidora, assim. Pronto. Então, pronto, para a gente ver se eu libero. A hora que chegar lá o nome, a gente faz uma comissão só. Pegar agilidade. Tranquilo. Ótimo. Assim. Então, esses dois eu já tenho. Fico esperando o nome do conselheiro Anselmo e do conselheiro Rodrigo. Hoje mesmo vai, Excelência. Pronto, tranquilo. Obrigada, presidente. Ótimo. Agora, para finalizar, foi distribuído aí uma proposta de um plano de ação para as auditorias do ano 2019, que foi distribuído para os conselheiros. Foi feito pela equipe técnica da DEFAFON. A sugestão ela veio no sentido das inadimplências, ou seja, através do IEGM, inadimplência, fatos ocorridos de inspeções anteriores, intempestividade, foi esses os critérios utilizados. E na página com relação ao tempo de inspeção, eu só queria dar uma corrigida aqui, eu falei com o Walter e a gente corrigiu, e esse é até 15 dias, quer dizer, é até 15 dias. A gente está, obviamente, que tem município que é pequeno, que não vai precisar. O compromisso que a diretoria está assumindo perante todos nós, que as auditorias que forem feitas no mês, independente do prazo, precisou uma semana, precisou 10 dias, no final do mês, o relatório vai ser encaminhado para o conselheiro relator. É esse o compromisso que está sendo feito pelo diretor, junto aos técnicos que participarão dessas auditorias. Então, ela foi distribuída para todos. É uma proposta feita tecnicamente pela diretoria, pela DEFAFON, e eu estou trazendo que, se houver alguma colocação que seja feita, se não, a gente colocar em votação se a gente pode aprovar esse plano de auditoria para 2019. Está facultada a palavra. Senhor presidente, permita. Eu aqui apenas vou colocar algumas situações. O governo soberano vai decidir a respeito. Excelência, veja só. Eu recebi, primeiramente, eu já fico um pouco tendente a informar que, por uma questão isonômica, não teria sentido de conselheiro ficar sem nenhuma auditoria dos seus jurisdicionados, ou conselheiro com apenas uma. Ou apenas uma, estou me referindo a mim mesmo. Então, sem falar, Excelência, que critérios de inadimplência e intempestividade não são critérios confiáveis, objetivos, para se levar a efeito uma auditoria. Por que eu falo isso, Excelência? Porque quem lê de antemão pode ser pego de surpresa. Olha, as que foram intempestivas. Aí são 4 municípios: Cacimbinhas, Campo Grande, Lagoa da Canoa e Lagoa do Casado. Mas intempestivos com relação a quê? Contas de gestão, contas de governo, executivo, legislativo, administração indireta.
Aí dou uma informação, um plus. Com relação a Cacimbinhas, a intempestividade não é de prestação das contas do prefeito, é da Câmara Municipal. De Campo Grande, sim, prestação de contas da Prefeitura. Lagoa da Canoa, prestação de contas da Câmara Municipal. E Lourdes do Casado, prestação de contas de ambos. Então, só aí, desses 4, já tem 2 que sairiam de um parâmetro feito. Quanto à questão da intempestividade, há situações aqui que existem muito mais municípios do que aqueles que foram escolhidos. Qual foi o critério para escolher esses municípios e deixarem outros fora, já que todos são intempestivos? Então, Excelência, eu fico... E também tem uma parte, auditorias de 2016 que não foram feitas. Arapiraca, Canapi, Maravilha, Piranhas, Teotônio Vilela, Senador e Palmeira. Se bem me recordo, não quero cometer aqui um ato falho, até o cronograma de auditoria apresentada à época, pelo diretor da DEFAFON, eu não sei se foi aprovado pelo Pleno. Não tenho certeza. Não foi aprovado. Então, como assim auditorias não realizadas se não foi aprovado? Lembro-me que teve duas oportunidades em que eu manifestei que foram distribuídas diárias para servidores fazer auditoria e o Pleno homologou as 2 situações. Isso eu lembro. Mas o plano de auditoria ele não foi aprovado pelo Pleno. Então, não teria o menor sentido o plano de inspeção anterior aqui citar esses municípios, 2016. E, Excelência, tem mais uma situação. Lembre-me que quando consultei o SICAP, da minha gestão 17 e 18, a consulta me retornou 15 prestações de contas como inadimplentes. Eu não sou de 15, para mim era muito. Como é que eu deixei passar 15 e não tomei nenhuma providência? Achei estranho aquilo. Eu até fiquei um pouco chateado com a assessoria de ter passado. E já estava preparando os ofícios para cobrar de cada um. Mas aí me deram sugestão, conselheiro, antes de fazer isso, vamos circularizar diretorias técnicas para saber se isso existe. Dos 15, Excelência, apenas um não era nem intempestivo, não era nem inadimplente, era intempestivo. Eu também não sei se temos a segurança de colher essas informações junto ao SICAP. Mesmo como foi enviado até pela diretoria da DEFAFON, dos meus municípios que estavam lá, nenhum era intempestivo. E a situação que me assustou foi a seguinte, que como são encaminhadas prestações eletrônicas e o SICAP ele retorna prestações eletrônicas, enviaram também um espelho dos processos dizendo, não, essa informação do SICAP está errada, os processos estão aqui. E qual foi o meu susto? Que no espelho dos processos tinha lá o carimbo do sistema, não é carimbo não, do próprio sistema, processo eletrônico. Mas como? Como que a pessoa enviou um processo eletrônico, enviou pelo SICAP e o SICAP está dizendo que a pessoa está inadimplente? Veja o risco para a prestação de contas municipal. E outra coisa, revela, Excelências, eu não quero ser muito incisivo, mas olha, se em 2017 qualquer um de nós, conselheiros, recebe informação que o Poder Executivo não encaminhou, inadimplente, ele não encaminhou atrás, mas inadimplente, por muito menos por baixo, qual era a providência comum a se tomar, que se fazia aqui, até no plano aqui, oralmente, solicitar a intervenção municipal. Isso revela um perigo. E os conselheiros que não fizeram isso, fizeram o quê? Já que esses municípios são inadimplentes. Eu estou entendendo? É um risco. É um risco. Eu acho que deveria se preservar a questão da isonomia, critérios objetivos, mas quais critérios tem tantos, senhor presidente? Limites, educação, saúde, duodécimo, tenho certeza que outros têm aqui em mente são critérios objetivos que se possa, dentro da relatoria de cada um,
na questão isonômica, não que todos vão fazer 4, 5, mas que a divergência não seja tão gritante. Conselheiros com 4, 5, uns sem nenhum, um com 2, economicamente não é correto. Eu acho que esse plano ele pode ser melhor elaborado. E, Excelência, eu aqui não poderia, assim, vou ajudar, vou fazer, porque até se eu fizer dessa forma, daqui a pouco a minha isenção no julgar fica prejudicada. Mas, assim, naquilo que não só eu, mas tenho certeza que cada colega aqui, e não só conselheiros, Ministério Público, conselheiros substitutos, os próprios servidores, que têm experiência na área e têm condições de ajudar e fazer algo que nos dê segurança. Eu assim, fiz esse levantamento aqui, eu estou até com... Para não dizer que estou falando de memória ou por achismo, eu cito aqui o memorando 253 de 2018, enviado em 14 de agosto de 2018 à DEFAFON. E o assunto é solicitação de informações, prestações de contas, exercício 2017. E verifico que na minha relatoria estão os municípios de Cacimbinhas, Lagoa da Canoa e Olho d'Água das Flores. Veja só, se é assim, eu mesmo teria que ser apenado por não tomar nenhuma providência de pedir, no mínimo, minimamente, a intervenção municipal, como o tribunal, né? A legislação em pelo menos um desses municípios. Fico assim mais tranquilo, porque nos outros são prestações de contas da Câmara Municipal e não do Poder Executivo. Embora aqui eu possa até ser apenado, mas é bom que eu vou dividir a responsabilidade com a corregedoria. Porque, em regra, quando esse tipo de situação acontece, a diretoria comunica a corregedoria e a corregedoria toma os procedimentos de mandar multar e comunicar aos relatores que o município não prestou suas contas ou prestou em atraso, para que o Funcontas, inclusive, tome por ele mesmo a tratativa de já sancionar pelo envio intempestivo ou não envio, fora a questão, evidentemente, do pedido de intervenção, que é talvez o mais drástico, mas é o que prevê a nossa legislação. Veja só a situação que eu coloco para Vossas Excelências tomarem ciência. Não, e eu acho que você vai, começou bem prático. Qual é a sua sugestão que Vossa Excelência tem? A de isonomia eu já entendi. Então, dá para a gente fazer, fiz uma conta aqui, 3 por grupo. Sim, senhor. 3 por grupo. Está definido, então, a isonomia. Tá? Perfeito. A sugestão de Vossa Excelência no sentido de que seria o critério, aí eu vou dar uma opinião, Vossa Excelência. Cada relator escolhe dentro do seu grupo os 3 que querem. Não. Ou sorteio de cada grupo. Não pode ser assim. Não. Ou sorteio. Cadê a isenção, né? Viu, conselheiro Fernando? A outra é o seguinte: pegar os municípios de cada grupo e sortear dentro do grupo. O 3. Mas pode ser que tem município que não apresente nenhum problema. Ricardo. Não. Senhor presidente, eu queria fazer apenas uma colocação, a título de colaboração. Primeiramente, é salutar que haja aprovação pelo plenário do plano de auditoria. Eu acho que isso é essencial para que essas auditorias sejam feitas de maneira correta, de acordo com o regimento. Quanto à sugestão, eu penso o seguinte: no plano ideal, o Tribunal de Contas ele deveria auditar 100% dos municípios do Estado. Isso não é possível de fazer anualmente, de acordo com a própria força do tribunal, a sua capacidade. Então, o que eu sugeriria? Considerando que o mandato do Poder Executivo e também nas câmaras, ele dura 4 anos, nós estamos em 2019, a sugestão seria no sentido de fazer essas auditorias naquelas localidades que ainda não receberam nenhuma fiscalização do tribunal. Então, se em 2017, 2018, esses gestores já foram objeto de fiscalização, não me parece razoável que eles passem 19 e 20 sem fiscalização e que outros gestores sejam fiscalizados mais de uma vez durante o mesmo período governamental. Então, a minha sugestão, a título de colaboração, para traçar um critério objetivo, seria no sentido de privilegiar, ou melhor, de selecionar primeiramente,
exercício de 2019 e talvez até 2020, aquelas entidades que ainda não foram fiscalizadas. Isso, obviamente, não elimina a possibilidade, naquelas situações em que há um município que apresenta uma irregularidade que enseja uma nova fiscalização, que isso seja feito, mas que, pelo menos, nós consigamos, no período de 4 anos, fiscalizar 100% dos municípios do Estado. Então, seria essa a proposta do Ministério Público, a título de colaboração, de sugestão, tendo em vista que não há um critério claro definido no regimento, mas que nós devemos pautar em pessoalidade, objetividade, como o próprio conselheiro Fernando Toledo assentou, e aí seria um critério que, no nosso sentir, seria um critério razoável, senhor presidente, seria essa apenas a sugestão do Ministério Público. Pois não, conselheiro. Eu gostaria também de fazer algumas observações, algumas concordando com o conselheiro Anselmo e outras discordando em parte. Uma delas é que eu considero que a simetria ela não é o mais importante na seleção desse plano de auditoria. Então, assim, eu acho que selecionar 3 por relator dá um entendimento como se fosse o interesse do relator ter municípios auditados, quando eu acho que, na verdade, o critério ele é do tribunal, é dos jurisdicionados, é da população. Então, eu não acho que esse seja o critério que deveria ser adotado. Concordo, de qualquer forma, que o critério que foi adotado, ele não diz muito sobre os critérios que devem ser levados em consideração numa seleção de um plano de auditoria, porque aqui não existe muito critério de relevância e risco com relação à prestação de contas ser intempestiva, enfim. Eu acho que os municípios que não prestaram contas devem ser tomadas as contas e tomadas as devidas providências legais, constitucionais, mas eu acho que existem outros critérios que poderiam ser adotados e que acho que esse que o procurador Ricardo levantou, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que, embora não tenham sido tantos municípios que tenham sido auditados, então ainda sobra uma gama muito grande de municípios para serem escolhidos. Então, eu acho que a gente pode utilizar critérios como municípios com grandes receitas, eu acho que é um dos critérios relevantes. Eu acho que municípios que receberam recursos do Fundef no exercício a ser auditado, eu acho que poderiam entrar nesse plano de auditoria. Análises, por exemplo, de municípios que pode até ser utilizado o SICAP, ou os relatórios de gestão fiscal ou não, que são publicados em outros canais, se não tiver no SICAP, de análise de saúde e educação. Então, assim, critérios mais objetivos, mas que tenham um motivo de estarem sendo selecionados, né? E não simplesmente uma intempestividade nas contas ou algo dessa natureza. Ou denúncias de irregularidades, como a gente vê na mídia, de irregularidades graves, enfim. Selecionar alguns critérios, colocar numa tabela e, a partir daí, serem selecionados esses municípios. Então, a minha sugestão é nesse sentido. Com relação à parte de mídia, eu vou fazer voz o que o Ricardo falou já. Essa será adicional. Se houver um problema efetivo no decorrer do ano, aí vai ter o relator diz, olha, houve uma denúncia aqui, vamos apurar. É outra. Porque é especial. É especial. Ela não vai entrar. Nós estamos decidindo. Entendeu, Raquel? Ela não entraria nesse cômputo aqui. Inclusive, acrescentar que é plano de auditoria, porque aqui está inspeções em loco, né? Inspeções em loco serem realizadas. E, na verdade, são auditorias. Eu acho que se a gente puder ir atualizando essas denominações para poder fazê-las entrar na concepção correta, eu acho que faz parte, né? Formaliza e isso vai sendo absorvido por todo mundo. Inclusive, está lá bem explicado no regimento, explicando o que é uma e o que é outra. Acho que é o único ponto do regimento em que ele é mesmo pedagógico, ele explica o que é. Presidente, nós, no período que estivemos na presidência, um dos critérios que nós adotamos para que as auditorias fossem efetivadas, infelizmente sem a justificativa, no momento a presidência não recebeu da diretoria responsável pelas auditorias, não foi possível a conclusão do calendário, mas uma dos critérios que foram adotados foi justamente os municípios que foram alvos de operações que foram efetivamente alvos de operações deflagradas tanto pelos ministérios públicos, tanto federal quanto estadual, juntamente com a Polícia Federal. E eu acho isso um critério bastante relevante de ser levado em consideração.
eu queria... alguém quer mais? Queria fazer o seguinte, então vou modificar a minha pergunta, fazer o seguinte, vamos aprovar... Se a sugestão é essa, eu queria então que o pleno, a gente aprovasse alguns critérios, que eu acho que fixar em alguns relevantes, e aí retorno, faça esse levantamento dentro desses critérios, que ficar definido aqui, porque aí a proposta, de vez de a gente aprovar isso, a proposta, já que existe essas outras colocações, essa demanda, então vamos aprovar os critérios, porque aí passaria a ser os critérios que foram aprovados pelo pleno. Ficaria mais, vamos dizer assim, muito mais dentro do conjunto de ideias. Então, a conselheira Ana Raquel colocou municípios de grandes receitas. Eu queria de um por um dando a sugestão, porque aí a gente faz o trabalho aprovando caso a caso. Todo mundo concorda, fica como está, que aí já funciona. Conselheira Rosa, grandes receitas. Municípios, acho que a conselheira Anselmo também sugeriu aqueles que receberam recursos do Fundef, já foram. A conselheira Raquel também já. Isso eu estou querendo aprovar alguns desses critérios, um a um, para eu trabalhar em cima desses critérios aprovados, entendeu? Essa é a ideia. Então, eu comecei pelo primeiro, grandes receitas. É um. Se a gente, em maioria, aprovar, ficaria já valendo esse critério. Entendeu? Conselheiro, eu sei que o senhor quer que a coisa aconteça. Mas deixa eu falar aqui também, acho até discordando da Raquel, do Ricardo aqui, eu ainda não estou à vontade de aqui definir ou sugerir um critério para que o tribunal faça. Eu ficaria mais à vontade que esses critérios fossem definidos pelas diretorias competentes e fossem enviados para nós, para que nós aqui aprovemos ou não. Sim, Anselmo, mas veja só, ele está querendo criar o critério para facilitar o trabalho da diretoria. Não, mas essa é uma posição até individual minha. Porque a gente dando a facilidade de criar os critérios, posição individual. Aprovar os critérios, com certeza o trabalho vai vir dentro daquilo que já foi aprovado, facilita muito mais a gente e a gente realmente eu concordo que é uma forma de eu sou agoniado, eu gosto de fazer a coisa andar, porque aí se eu não aprovar os critérios, aí vai, volta de novo, aí eu fico maluco. Aí eu prefiro aprovar os critérios e dentro dos critérios que foi aprovado, a gente fazer o estudo em cima dele. Vossa Excelência é o presidente, Vossa Excelência que não, mas quem define é o pleno, eu conduzo a coisa para fazer acontecer. Mas, na verdade, a maioria tem que decidir. Exatamente. Senhor presidente, que tal Vossa Excelência ler os 4 critérios que foram sugeridos, que é o do Ricardo e os outros 3, se alguém não concordar com algum deles... Aprova os 4 vezes, né? Grande Receita, Fundeb, qual foi o senhor, cara? Que não tenha sido fiscalizado nesse atual mandato. Mas não... 2017, 18, 19 e 20, né? Foi fiscalizado. Esse tem muito. Esse vai ter sobrando. Nem 17. Presidente, eu acho que esse critério que a conselheira Rosa levantou, eu acho importante. Os municípios que sofreram e foram alvo de algum tipo de investigação pelos órgãos competentes, de polícia, de Ministério Público, alvo de operações. Alvo de operação. Então, a gente tem 4 aqui. Os municípios que, com grande receita, recebeu dinheiro do Fundeb, que não foram fiscalizados em 2017, 2018, obviamente, 2016, 2017, porque dá para contar, Ricardo? 2016, 2017... Acho que 2016 é outro gestor, mas pode ser. Pode ser, porque aí é o município em si, né? E o alvo de operações, independente de qualquer tipo de operações. Então, esses 4. Senhor presidente, eu ainda acrescentaria esse que a diretoria poderia fazer uma análise dos municípios que não aplicaram em saúde e educação o que deveria Educação, saúde... Isso aí vai dividir do conselheiro Anselmo, vai ser difícil. O conselheiro, a súmula já resolveu a súmula daquele negócio. Não, a súmula resolveu outra coisa. Da saúde, da educação, resolvendo, a gente já anda muito. Não, mas aí está caminhando. Está caminhando para resolver. Mas eu acredito que esse é um critério objetivo e muito feito nas nossas ações. Saúde e educação. Índice saúde e educação. Sem análise minuciosa. Minuciosa. É como foi encaminhado. É a confissão do gestor. Exatamente. É a confissão do gestor. Cumpriu ou não cumpriu. Aí, isso a gente vai verificar quando for. Quando for ver, vai constatar. Então, a gente teria crescido o índice de saúde. Então, a gente tem 5 itens aqui. Isso seria uma palavra aqui forte,
um arremedo de uma matriz de risco, e já vão me devolver, e antes que me devolvam, eu já me coloco à disposição a Escola de Contas, apesar do já adiantado dos anos e da parte conceitual, há muito já difundida, de envidar esforços para que qualifiquemos nossos servidores, evidentemente com o apoio maciço da presidência nesse sentido. A escola já vai, vou solicitar que inclua na sua grade de programação toda a parte conceitual de elaboração e aplicação de matriz de risco. Conselheira Selma, modernamente. O tribunal e a presidência, todos os recursos que serão encaminhados para a escola. Todos. A escola vai ter autonomia financeira toda possível, mais o apoio de tudo